Seja muito bem-vindo à conceituada Clínica Odontovix aqui no bairro Cristo Rei, comandada pelo Dr. Eduardo Gurkevix, pioneiro em implantodontia em Curitiba e também em todo o Paraná, experiente dentista, já que acumula quase 30 anos de experiência profissional. E aqui na clínica realmente você tem um atendimento muito completo, um atendimento pleno. Dr. Eduardo, aqui vocês conseguem atender a todas as especialidades? Quase todas. Quase. Nós atendemos 5 especialidades. Eu atendo a área de implante, periodontia, que é a parte de gengiva, tecidos moles e prótese. A doutora Lília atende a parte de endodontia, que é transcanal, e tratamento estético, que seria clareamento, restaurações de resina, toda essa parte que envolve a resina. Então, o que nós não atendemos aqui? Pediatria, que é criança, a gente encaminha, e ortodontia, que é aparelho, que eu também encaminho. Mas a maioria das pessoas se enquadram nestas 5 especialidades. Então, claro que se você precisar de uma ortodontia, sim, mas a maioria absoluta que procura a clínica é atendida aqui em todos os aspectos, em todas as suas necessidades. Quais são as principais faixas etárias atendidas por aqui, doutor Eduardo? Para minha área, que é a área de reabilitação, repor dentes perdidos, que é a parte de implante, prótese, geralmente é acima de 45, 50. Minha área. A área da doutora Lília, que daí já é um tratamento estético, já tem um pouco mais, bem mais jovem, que o pessoal busca hoje a estética bem mais jovens. Então ela atende, mas claro que ela também atende os pacientes que eu atendo, mesmo os pacientes com idade, eles buscam também a melhoria dos seus dentes em termos de estética. Então nós atendemos, eu e ela basicamente, idades parecidas. Ela um pouquinho de preferência na área dela na estética e eu um pouquinho de preferência na área de reabilitação. Acaba sendo um tratamento em conjunto entre vocês dois, porque primeiro faz a cirurgia, coloca-se o implante, o dente e depois vai para a parte estética, Sim, geralmente assim, o paciente vem até a clínica, eu examino ele, peço a documentação necessária, que é radiografias, exames de sangue, aí eu examino depois novamente, converso, faço um planejamento e muitas vezes no mesmo dia já a doutora Lília também faz a parte dela. Então, muitas vezes eu começo o tratamento que é a parte periodontal, que é a limpeza, profilaxia, raspagem, orientação de higiene, faço a parte de implantes, daí enquanto o paciente está recuperando dessa parte, esperando uns dias para colocar os dentes, ela faz a parte dela, que seria daí clareamento, restaurações, ou se precisar fazer um tratamento do canal. Então, a gente procura trabalhar junto para não ficar um terminar para o outro começar. Então, a gente sempre trabalha assim, com essa harmonia. E o resultado final é realmente fantástico. O Dr. Eduardo Gurkevix é especialista em implantodontia, em periodontia e também em prótese dentária. O senhor opta por uma situação, eu não sei se é comum em outras clínicas, mas o senhor opta pela seguinte situação. Aquele paciente que vai passar por um implante, o senhor gosta sempre que ele esteja acompanhado, monitorado por um médico anestesista, que aplica a sedação e faz todo o monitoramento durante a cirurgia. Para todos os casos, o senhor utiliza o médico ou é uma decisão conjunta com o paciente, doutor? A maioria absoluta sim. Eu quando faço o planejamento, todas as vezes, primeiro, o paciente já me relata que tem medo. Tem um certo receio para cirurgia. Quando fala em cirurgia, muitas pessoas têm medo. Então eu já falo para ele, não precisa ficar preocupado que eu tenho um médico anestesista que trabalha comigo, que ele vai fazer esse trabalho. Mas quando é cirurgia, no geral, eu já falo para o paciente, é bem melhor fazer com o médico do que sem. Pode fazer sem o médico? Pode. Mas em termos de segurança, de garantia assim, que tudo vai correr bem, a presença do médico é bem melhor. Então eu coloco para o paciente, a maioria absoluta aceita. Muitos me procuram aqui na clínica para fazer um tratamento em função de saber que eu trabalho junto com o médico anestesista. Acaba então, sendo um diferencial da clínica. Sim, ele já vem, ele já liga, já marca e fala, eu vim, além de precisar fazer, conhecer os autoridades, mas eu também em função do médico que trabalha junto. Excelente. Doutor Eduardo, existe alguma contraindicação para essa sedação? Tem uma consulta, uma pré-conversa com esse médico, né? Para que realmente seja feita essa sedação durante a cirurgia, mas existe alguma pessoa que tem restrição e aí acaba até inibindo a cirurgia? Já aconteceu isso? Não, o que a pessoa muitas vezes confunde entre sedação e anestesia geral. Aqui certo. na clínica nós fizemos sedação, porque o anestesia geral precisa fazer em locais que tem possibilidade de fazer intubação no paciente. E aqui nós não. Então, é diferente. O sedativo,
é um calmante que o médico aplica na veia, que é o Dormonide líquido e outros medicamentos que ele tem, que induz o paciente a relaxar, ficar tranquilo, dormir. E o paciente vai ouvir e vai obedecer, por exemplo, os comandos do médico, que é a respiração. O médico vai controlar a pressão e a respiração do paciente. Enquanto o médico está cuidando da área dele, eu estou fazendo a minha área, que é a parte de anestesiar o paciente, porque o que o médico faz é um sedativo e não é anestésico. É diferente que uma geral. Geral, você fez a geral, o dentista não precisa anestesiar. No sedativo, precisa. Então, o médico cuida da parte dele, eu da minha, faço os implantes. Ao terminar o tratamento, pode ser extração de siso, pode ser um tratamento periodontal, aí o médico acorda esse paciente e a gente deixa ele um pouco ali na clínica para se recuperar, muitas vezes ele dorme um pouco e vai para casa. Então, isso é fundamental, essa harmonia entre o dentista, o médico e o paciente, porque ele não vai lembrar de nada do que foi feito, assim, ele não vai lembrando, e ele está seguro porque tem um médico anestesista ao lado cuidando dele no procedimento cirúrgico. Essa segurança ela tem muito a ver, então, na questão de não deixar traumas para esse paciente, é isso? Esse paciente que sofre de ansiedade, de repente tem receios e tudo mais. Fundamental, porque tem pacientes que vêm aqui para a cirurgia já tenso, já nervoso, então é mais fácil de alterar a sua pressão. Então, primeiro, passa para o médico, ele vai conversar com o paciente, ele vai colocar na cadeira, ele vai fazer o sedativo, o paciente dá uma relaxada legal, a pressão fica tranquila, aí que eu começo o meu procedimento. Então, é seguro, sem nenhum risco de acontecer algum problema com o paciente, nada, e fundamental, porque o paciente vai relaxar, vai se acalmar, o procedimento fica melhor, ele flui melhor, ele é mais rápido. Muitas vezes o paciente fala, nossa, mas já terminou, eu apenas dormi, apenas fechei o olho, já se passaram 1 hora e meia, 2 horas, porque ele não percebe, porque ele está calmo, está tranquilo. E o que é importante, o médico também prescreve junto com o sedativo medicamentos para esse paciente, que seria um anti-inflamatório, um analgésico e um corticoide. Para que serve esse medicamento? O corticoide para não dar inchaço, para não dar edema, hematoma, inchaço, assim. O anti-inflamatório e o analgésico é porque durante a cirurgia, para o paciente não sentir nenhum tipo de dor e principalmente depois, porque muitas vezes ele fica dormindo aqui um período, ou ele vai até em casa e ele mora muitas vezes longe, para ele não ter nenhum tipo de dor. Então o médico prescreve todos esses medicamentos, ele só vai tomar os remédios novamente quando chegar em casa. Então isso é fundamental para o paciente não ter esses pós-operatórios traumáticos que muitas vezes tem sem o uso do sedativo. Ou seja, o paciente ele fica muito bem cercado, então, de tudo que é necessário para que o pós-cirúrgico seja bem tranquilo. Sim, eu sempre converso antes da cirurgia, já explico para ele, o médico conversa com ele antes, conversa com os familiares, porque geralmente quem vem fazer cirurgia traz alguém da família. Então o médico conversa, explica bem, tranquiliza a família, e muitas vezes a pessoa ou fica esperando aqui na clínica, ou ele vai dar uma volta, vai no shopping, depois ele volta. Mas o paciente está muito bem informado, ele tranquilo, muitas vezes ele já fez algum tipo de sedativo em outros procedimentos da área médica, principalmente quem faz endoscopia, faz com sedativo, então ele já, não, eu já fiz, a minha mãe fez, o meu irmão fez, alguém da família fez, então é tranquilo. Não é nada assim assustador, absurdo, não, é tranquilo. É um calmante para ele dormir. É o mesmo que ele toma à noite quando aquelas pessoas que tomam medicamentos para dormir. Só que eles tomam um comprimido e ali o médico aplica um líquido na veia por causa do efeito para ser mais rápido. Depois desse cuidado, né, desse descanso, vamos dizer assim, que esse paciente tem após a sedação, terminou a cirurgia, fica aqui na clínica um pouquinho, geralmente vem acompanhado de algum familiar, né, ou tudo mais, algum amigo. Tem algum cuidado especial que esse paciente tem que fazer durante o dia ou de repente na semana que tomou a sedação ou não? Não, na semana, no dia eu sempre falo para ele que eu chegar em casa, geralmente como ele vem sem alimentação, por causa que ele tem que vir em média de 6 horas de jejum, eu falo para ele, chega em casa e toma ali um líquido, um suco, um leite, uma vitamina, espera um pouquinho para ver se não vai te dar nenhuma reação, algum desconforto de náusea ou princípio de vômito, que isso é possível por causa do sedativo. Mas passou, terminou tudo, o efeito do sedativo, que ele já não tem mais nada de sono, ele vê que está normal, dali para frente ele não tem nenhum problema. Nada, nem pode se alimentar, vai se cuidar, vai dormir à noite tranquilo, sem problema. Só que lógico que muitas vezes, como uma cirurgia é muito longa ou que ele fica muito tempo dormindo aqui, eu falo para ele, de repente à noite você vai demorar um pouco para dormir, porque você dormiu bastante aqui. Mas não traz nenhuma consequência, assim, nenhum efeito colateral pós o término da sedação.
o tempo da cirurgia deve ser igual ao tempo da sedação. Esse paciente permanece dormindo durante todo o processo, durante todo o procedimento. Geralmente, doutor Eduardo, a colocação de um implante, né, que é uma das suas especialidades, quanto tempo o senhor demora para fazer esse procedimento, essa cirurgia? Quando é um implante só é rápido. Muitas vezes eu brinco com o paciente, entre ele se preparar para a cirurgia, o médico sedar e anestesiar, demora mais do que fazer o implante. Porque o implante, dependendo do caso, em 10 minutos eu anestesio, eu faço o implante. Olha só. Agora, quando é bastante implante, vamos por lá, 8, 10, 12, 15, a boca toda, daí já é uma cirurgia de mais ou menos 1h30, até 2 horas. O médico vai monitorando, vai induzindo ao sono, período todo que eu estou atendendo. Então, muitas vezes, cirurgia de 1h, 1h30, 2 horas, o médico vai cuidando. Terminou, o médico acorda, mas a gente coloca ele num local reservado ali para ele dormir, porque a maioria das pessoas ao terminar ainda estão com o efeito do sedativo, eles estão com sono. Então eles ficam ali dormindo, muitas vezes meia hora, 1h, até 2 horas, dependendo do caso, principalmente quem mora sozinho em casa ou quem quer dirigir na volta, que vem de carro, quer dirigir, então ele fica na clínica até passar o efeito do dormonide. Mas é tranquilo, assim, tem um sono bom, principalmente no inverno, no frio. O paciente vem, eu faço cirurgia de manhã, tem uns que vão embora só à tarde. Eles ficam aqui, eles estão medicados, tranquilo, dorme o tempo todo, acorda, vai para casa, se alimenta sem nenhum problema. O senhor comentou que o paciente ele é bem colaborativo com o médico, né? Ele responde à respiração, aos comandos ali, mas ele está dormindo, teoricamente, ele está naquele soninho mais profundo. Ele não se lembra de nada depois da cirurgia? Não, porque o que foi conversado, o que o senhor comentou ali, não? É que quando o médico está aplicando ali o sedativo, ele escuta, porque não é anestesia geral e sim só um calmante. Ele escuta e ele respira. Só que esse medicamento que o médico usa dá uma apagada. Por exemplo, agora a amnésia, esquece, a pessoa apaga, assim, ele não vai lembrar. É a mesma coisa que quando você toma um dormonide, um comprimido, e você dorme um período, o que aconteceu naquele sono, naquele período, você não lembra. E já o efeito do medicamento é para isso, para não te trazer lembrança de algum trauma. Então, durante o ato cirúrgico, o paciente dormindo ou não dormindo, tá assim, ele não vai lembrar depois nada aconteceu. É por isso que é importante o sedativo. É para ele ficar tranquilo e não levar junto com ele qualquer tipo de trauma. Excelente. Doutor Eduardo, já que nós estamos falando de sedativo, né, de sedação de forma geral, existem casos mais complexos. Aí eu estou me referindo à questão do enxerto ósseo. Aquela pessoa que quer fazer o implante, mas não tem osso suficiente. Como nós já falamos em outras oportunidades. Implante não é dente, certo? É a raiz do dente, né? É uma raiz... De metal. Isso, exatamente. Isso, o que fazer aí, né, no caso dessa pessoa que não tem o osso suficiente e precisa de um enxerto ósseo? Da onde vem, de banco de osso, onde que a Clínica Odontovix recorre nesses casos? Geralmente a gente vai analisar primeiro se o caso dele é indicado, se tem condições de ter sucesso num trabalho, que muitas vezes a situação do paciente é tão delicada que você pode usar o melhor material que existe, o melhor profissional, tudo, que a gente pode não ter sucesso. Então eu já falo para ele os riscos que existem para ver se ele concorda. Nós temos hoje locais que vendem material próprio feito em laboratórios, fragmentos ósseos, bloquinhos, ossos triturados. Existia até um tempo atrás em Curitiba o Banco de Ossos, hoje não tem mais aqui, mas tem em São Paulo, então se precisar a gente adquire de lá. Muitas vezes a gente tira do próprio paciente de algum lugar da boca para colocar em outros lugares, então depende quanto precisa de material para colocar o implante. Então a gente tem uma gama muito grande de materiais que pode ser utilizado. Eu sempre trabalho junto com um bioquímico que ele vem aqui, faz uma coleta de sangue do paciente na hora e trabalha esse material, eles chamam de PRP, que é um plasma rico em plaqueta, em membrana, que é tudo isso para estimular a formação óssea. Então a gente tem todos esses argumentos, mas isso não quer dizer que 100% dos pacientes que não têm osso vão receber o enxerto, vai dar certo e vão receber implante. Uns nem podem receber porque não tem mais condições para receber esse enxerto. Então cada caso é analisado. Tem possibilidade? Faz seu trabalho. Se não tem possibilidade, aí é uma questão de paciente saber se ele quer correr o risco ou não.